boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje vamos falar sobre um assunto que afeta milhares de pessoas em todo o Brasil, inclusive também em Feira de Santana. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o otorrinolaringologista, Dr. Marcelo Almeida. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Deise. Realmente é muito importante falar sobre esse assunto, que é um assunto que realmente abrange muitas pessoas aqui em Feira de Santana. E acho que vai ser importante a gente passar algumas informações e tentar esclarecer algumas dúvidas. Ah, claro. Pergunto já o seguinte, o que são as alergias respiratórias, como elas afetam as pessoas? As alergias respiratórias são sintomas que aparecem principalmente a nível de nariz, garganta, olhos. São casos assim que a pessoa apresenta vários crises de espirros, coceira nasal, aquela aguinha que fica descendo, a coriza, principalmente quando entra em contato com algum fator irritativo, que a gente chama de alérgenos, né? Então, principalmente mudança de temperatura, poeira, mofo, lã, né? As criancinhas que gostam de ter os seus quartos cheios de bicho de pelúcia, tudo isso são fatores irritativos que acabam estimulando a mucosa respiratória a provocar uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória acaba provocando esses sintomas, que os principais são exatamente esses: muita coceira no nariz, espirros, obstrução nasal e coriza. Agora, esses sintomas, doutor, a gente vê muito confundidos com outros tipos de viroses, né? Verdade. Como saber essa diferença entre a alergia, a gripe, a virose? Perfeito. As viroses, as gripes, geralmente elas começam a se apresentar com mal-estar, dores no corpo, um pouco de febre, dores de garganta, e são sintomas mais pontuais, né? Já a alergia, não. A alergia geralmente não vem acompanhada de febre, nem dor no corpo, e elas são sintomas praticamente que ou diários ou semanais, a depender da intensidade da alergia de cada pessoa. Então, quando a pessoa começa a apresentar entupimento no nariz, espirros, continuamente, praticamente diariamente, seria mais voltada para a parte alérgica. Quando é uma coisa mais esporádica, que a pessoa tem uma vez a cada 6 meses uma crise de obstrução nasal, tosse, febre, aí seria mais pensando nos quadros de resfriados e de gripes. Seriam os quadros que a gente chama de viroses, que são vários tipos de vírus, né, diferentes. Você tem o vírus do adenovírus, tem o vírus da influenza, né, que nós temos a vacinação todo ano para se precaver contra esse tipo de vírus. Então são vários tipos de vírus que dão sintomas muito parecidos com sintomas das alergias respiratórias também. Agora, a alergia respiratória, ela pode demorar muito tempo? A pessoa pode ficar um mês ali com quadro alérgico? Sim. Como é que faz? Como é que observar essa questão, doutor? Sim, aí depende da sensibilidade de cada organismo, depende da intensidade de cada alergia de cada pessoa. Tem pessoas que têm crises alérgicas muito pontuais, assim, aquela que tem alergia basicamente, digamos assim, a um perfume, a um produto químico. A pessoa vai lavar uma louça, usa determinado detergente e apresenta uma crise. Outras não, elas são tão sensíveis que qualquer mudança de temperatura, a pessoa já prevê que vai chover porque já amanhece espirrando, né? Então, assim, depende da sensibilidade alérgica de cada pessoa. Então, tem pessoas que apresentam os quadros de alergia respiratória continuamente, essas precisam fazer tratamento realmente contínuo, outros não, outros são sintomas muito pontuais, que aí o principal cuidado é evitar aquilo que prejudica. Então, se por exemplo, a pessoa percebe que tem uma alergia a perfume, tem que evitar perfume, paciência, não tem jeito. Se a pessoa tem algum problema com mofo e a casa está com alguma umidade, aquela infiltração de pé de parede, a pessoa tem que mandar reformar, tem que mandar rebocar. Porque não existe um tratamento 100% eficaz que elimine totalmente os sintomas da alergia respiratória. O principal é você tentar evitar o contato. Agora, doutor, existem alguns tipos de alergia, né? E a gente fala, por exemplo, a sinusite, a rinite. Isso. Qual a diferença dessas duas? Ou as duas são irmãs? Ou é consequência? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum de acontecer. A alergia, como eu acabei de falar, é uma reação que a pessoa tem a um determinado fator irritativo, a um alérgeno, né? Poeira, lã, mofo. Sinusite, não. Sinusite é um quadro infeccioso, é um processo inflamatório.
Inclusive, as pessoas têm uma ideia totalmente errada de sinusite. As pessoas acham assim, que sinusite é uma doença crônica que a pessoa tem e que fica com aquela doença para o resto da vida. É muito comum as mães chegarem para a gente e falar assim, meu filho tem sinusite. Isso é mito popular, isso não existe. Sinusite a sinusite infecciosa, ela é um processo passageiro. Você tem aquele quadro que começa com uma gripe, essa gripe acaba se arrastando por mais de 5 a 8 dias, aí se transforma numa secreção amarelada, dores na face, tosse produtiva, aí você já suspeita de ser uma sinusite, que é um quadro infeccioso, geralmente provocado por uma bactéria, aí você tem que tratar com um antibiótico. Tratando com um antibiótico adequadamente, a pessoa melhorando aqueles sintomas, ela está curada da sinusite, acabou, não tem mais sinusite. Sim. A pessoa pode ter 2, 3 episódios de sinusite em um ano, mas não é a mesma sinusite que fica voltando, que é o que todo mundo acha, Sim. né? Muitas mães chegam para mim falando, meu filho teve uma sinusite em fevereiro, está voltando agora. Não tem nem lógica uma doença ficar 9 meses sem aparecer para voltar. São episódios isolados, são quadros isolados. Então você pode ter 2, 3 episódios isolados de sinusite, mas são quadros novos, não é a mesma sinusite que fica voltando. Agora, se a criança começa a ter crises de sinusite com infecção, com quadros que deixam a criança prostrada, com secreção purulenta, tendo que tomar antibiótico com muita frequência, aí você tem que investigar o porquê que isso está acontecendo. Porque o normal é a criança ter 1, 2 crises por ano. Mas se ela começa a ter 5, 6 crises de sinusite, sendo obrigadas a tomar antibióticos a cada 2 meses, aí tem que investigar as causas. Aí pode ser uma imunodeficiência, aí pode ser algum problema que o pessoal chama de carne no nariz, né? Que é a adenoide, né? A adenoide é uma das principais causas de sinusites recorrentes na infância. Aí, se for o caso, o tratamento seria cirúrgico. Então, você tem que analisar cada caso para poder oferecer o tratamento específico. Mas a diferenciação básica entre rinite e sinusite é essa. A rinite são sintomas praticamente diários, que a pessoa, quando entra em contato com algum fator irritativo, começa a apresentar aqueles espirros. A sinusite, ela inicia com uma gripe e, ao invés de melhorar, como qualquer gripe, né? Sim. Aquela velha fórmula da vovó, né? Muita água, Sim. repouso. Mel. Quando melhora, é porque era só uma gripe. Se não melhora, passou de 7, 8 dias, a pessoa não melhora, ao contrário, a pessoa começa a piorar, aí já se passa para um quadro de crises de sinusite. Aí tem que procurar realmente o otorrino para fazer o tratamento adequado. Isso também para adulto. Sim, claro, estou falando sobre crianças, Sim. mas também é a mesma coisa para adulto. Adulto, ele pode vir a desenvolver um quadro de sinusite crônica, que aí sim, aí os sintomas permanecem durante muito tempo, você já tem uma alteração na mucosa das narinas, dos seios da face, e aí você começa a produzir uma secreção continuamente, pode vir até um pouco de mau cheiro na respiração, no espirro, aí seria uma sinusite crônica. Aí é mais comum no adulto, mas também é mais raro, não é tão frequente como as pessoas acham, que como eu falei, né, que as pessoas chegam falando, eu tenho sinusite, que felizmente isso é mito popular. Doutor, vou fazer o seguinte, vou para intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre mitos e verdades sobre as alergias respiratórias. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber do doutor o seguinte. Em relação à mudança de tempo, doutor, a gente vive aqui em Feira de Santana, que é um sobe e desce de mudança de tempo. Isso também ele provoca uma irritação, como o senhor até falou no começo, isso provoca uma irritação. Às vezes a gente fala assim, pisar com o pé molhado, né, no chão, acordou com o pé frio no chão, isso também faz mal. Essas conversas das vovós também tem um teor de verdade aí no fundo?
Não, tem um teor de verdade para quem já tem a sensibilidade alérgica, né? Sim. A grande maioria das alergias respiratórias são genéticas, são hereditárias. Geralmente você tem o pai ou a mãe, ou os dois, também alérgicos, e aí você herda essa característica de ser alérgico. Sim. Consequentemente, você se torna mais sensível. Essa sensibilidade pode ser ao choque térmico. Então, assim, não é que todo mundo vai ter problema Cada com um choque pode apresentar térmico. de uma forma. Claro que não, exatamente isso. Tem gente que levanta sem camisa, bota o pé no chão e não sente absolutamente nada, e não é por isso que essa pessoa vai gripar ou essa pessoa vai ter algum problema, de jeito nenhum. Depende da sensibilidade alérgica de cada pessoa. Agora, se a pessoa tem essa sensibilidade, a orientação é procurar evitar. Da mesma maneira que a gente orienta não só evitar o choque térmico, mas procurar evitar qualquer coisa no quarto que possa acumular poeira, por exemplo. Sim. Poeira e ácaros que ficam na poeira domiciliar são os principais fatores alérgicos, né, que provocam reação alérgica nas pessoas. Então, para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico de uma alergia, você faz os testes alérgicos. Se você confirmar que a pessoa tem, a criança ou o adulto, tem uma alergia à poeira, a ácaro domiciliar, a orientação é manter o quarto sempre bem arejado, manter o quarto sempre bem limpo e tirar do quarto almofadas, tapetes, bichos de pelúcia, Sim. qualquer coisa que possam provocar. Então, assim, não é todo mundo que vai sofrer do problema. Então, não é aquela não pode sair sem camisa no vento frio que vai gripar. Não, nem todo mundo. Agora, quem é sensível, sim, tem que tomar esses cuidados. E a relação do ventilador para as pessoas que têm alergia, doutor? Isso realmente é muito frequente de acontecer. Todo mundo pergunta, o que é pior, ventilador ou ar-condicionado? Sim. Também não existe uma regra fixa para todo mundo. Cada organismo tem a sua sensibilidade. A grande maioria das pessoas é mais sensível ao ventilador. Ela sofre mais com o ventilador do que com o ar-condicionado. Mas, de vez em quando, aparecem pessoas que é o contrário, que não consegue dormir no ar-condicionado e não sente nada com o ventilador. Então, como eu falei, cada pessoa tem a sua sensibilidade. Em todo caso, para todo mundo que é alérgico, a orientação é manter sempre limpo, tanto o ar-condicionado quanto o ventilador, evitar de usar vassoura para varrer o ambiente, usar mais um aspirador de pó ou um pano úmido, porque a vassoura acaba levantando poeira e isso, quando você usa o ventilador, acaba espalhando aquela poeira. E nunca deixar a corrente de vento em direção ao seu rosto, porque isso já cria um mecanismo de defesa do nosso nariz que ele acaba congestionando, ele acaba entupindo um pouco para diminuir aquele fluxo de ar. Então, a orientação é primeiro verificar qual dos, ou ar-condicionado ou ventilador, qual que você se sente melhor, e quando usar, manter sempre limpo e em direção à parede, nunca em direção ao seu nariz, para evitar esse reflexo de defesa do nariz de obstruir, para evitar aquele fluxo de ar maior. Em relação ao umidificador, ele ajuda? Se a pessoa for usar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, o grande problema não é a temperatura baixa, é a baixa umidade. Sim. Não é o frio, é que o ar fica muito seco. Então, quando você passa muito tempo no ambiente com ar-condicionado, você percebe que seus lábios ficam ressecados, sua mucosa nasal e os olhos também ficam ressecados. Então, para quem vai usar ar-condicionado, se puder usar um umidificador, é melhor. Ou então, você pode botar uma bacia com água do lado da cabeceira da cama, que também vai ajudar. Ou uma toalha molhada na cabeceira da cama também vai ajudar a umedecer. Só tomar cuidado que nós vivemos numa cidade onde a umidade é muito grande, onde nós temos um lençol freático muito alto. Muitas casas têm aquele pé de parede, né, aquela infiltração de pé de parede. Então, você já tem uma umidade natural da cidade. Se você usa um umidificador junto, você pode criar mofo nas paredes, que também é um fator irritativo, né? Mofo com fungos. Então, se a pessoa perceber que tem fungos na parede, que tem mofo na parede, aí tem que evitar o uso do umidificador. Então, cada caso tem que ser individualizado. Não existe uma regra padrão para todo mundo que é alérgico. Agora, doutor, existe vacina para quem tem alergia? Sim. É um tratamento bastante eficaz.
Aí assim, você faz a avaliação alérgica da pessoa, vai ver qual tipo de alergia que a pessoa tem, se é alergia mais a pelo de animal, se é alergia a ácaro, a poeira, se é alergia a lã. E aí, a depender se o nível de alergia da pessoa é muito alto, você vai mandar produzir uma vacina especificamente para aquele alérgeno. Então, se a pessoa tem uma alergia muito intensa a ácaro, você manda produzir uma vacina de ácaro, a pessoa começa a usar. Hoje em dia já não é mais aquelas vacinas subcutâneas como era antigamente, hoje em dia são as gotinhas embaixo da língua que é utilizado. Aí você começa com a dosagem menor, e aí você vai aumentando essa dosagem aos poucos para que o organismo da pessoa meio que se acostume com aquele fator, com aquele alérgeno, para diminuir a resposta inflamatória. A questão da vacina é que é um tratamento a longo prazo. Ninguém vai iniciar uma vacina achando que vai melhorar em uma semana. Ao contrário, como a vacina ela é composta pelo alérgeno, geralmente a pessoa piora nos primeiros meses, até o organismo ir se acostumando e melhorando, para você ter um resultado final, geralmente com 2 a 3 anos de uso de vacinas, né? Essas gotinhas sublinguais, ou ainda existe também as subcutâneas, tá? Então, assim, a melhor forma de você tratar a longo prazo é através das vacinas. Não é tão frequente, você nem ouve muita gente falando de que estou tomando vacina, exatamente pelo fato de que ser um tratamento muito prolongado, muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Então, assim, o médico, o otorrino ou o alergologista, ele tem que conversar direitinho com o paciente, tem que orientar que esse é um tratamento que é a longo prazo. Mas para as pessoas que realmente são determinadas, que acompanham direito com o seu médico assistente, que faz o tratamento completo, a longo prazo é a melhor forma de você conseguir eliminar os sintomas da alergia. Que inclusive, aí inclui também a questão de asma, né? Que é um quadro até mais grave do que a rinite alérgica, né? Asma, a pessoa, a criança, tem aquela tosse com falta de ar, tem aquelas crises que às vezes tem que levar para pronto-socorro para fazer nebulização. Então, são casos específicos onde você indica o uso da vacina, que a longo prazo você vai ter um bom resultado. Agora, doutor, para a gente encerrar, em relação àqueles antialérgicos que vendem aí nas farmácias, né? Sei. Que a gente passa assim, eu tô com o nariz assim, vou comprar esse antialérgico. Qual o perigo dessa automedicação, desse tomar esse antialérgico continuamente? Esses antialérgicos podem provocar vários efeitos colaterais, né? Eles podem dar sonolência, podem dar agitação em determinadas pessoas, pode diminuir a capacidade de concentração, em alguns casos pode engordar, ter um ganho de peso, tudo mais. Então, não é recomendável nenhum tipo de automedicação. Até porque, como a gente estava conversando, são sintomas muito frequentes, né? Muito prolongados. Se a pessoa vai ficar utilizando aquela medicação várias vezes na semana durante muito tempo, vai acabar provocando algum tipo de efeito colateral. Então, a recomendação é sempre não fazer automedicação, procurar o seu otorrino, procurar o seu alergologista, fazer a sua avaliação para que o tratamento seja tratamento individualizado. Você vai procurar tratar aquela pessoa de uma maneira específica, exatamente determinando se é uma rinite, se tem uma sinusite, se é um quadro de resfriado, um quadro de gripe, se é uma influenza. Então, como os sintomas são muito parecidos, a recomendação nunca é se automedicar, é procurar o especialista para que possa receber a orientação correta. Eu falei que seria a última, mas surgiu mais uma dúvida. Diga. Em relação à otite, ela é provocada, ela pode começar também com uma alergia como essa e depois vir a ter uma inflamação aí nos ouvidos? Perfeito, exatamente isso. Existe um canal interno entre o nariz e o ouvido, chamado tuba auditiva, né? Então, através desse canal, as secreções do nariz, elas podem ir para o ouvido e acabar provocando uma otite, que é uma inflamação do ouvido. Principalmente nos quadros de gripe, né? Rinite já não é tão frequente assim, mas no quadros de gripe,
as dores de ouvido nas crianças, a principal causa realmente é a gripe, é a criança com aquele catarro no nariz. Através desse canal, esse catarro vai para a parte do ouvido médio, acaba provocando uma inflamação. E aí, complementando já essa orientação, virou moda fazer lavagem nasal, né? Hoje em dia, no Instagram, nas redes sociais, tem um monte de gente mostrando. A lavagem nasal é importante, a lavagem nasal ajuda, mas tem que ser feita com a técnica correta. Se fizer de uma maneira errada, a mãe, ao injetar aquele soro ou a água com o pozinho que vem nas garrafinhas, ela pode levar esse soro para o ouvido junto com secreção e provocar otite. Então ela tem que, antes de fazer a lavagem, procurar o seu médico assistente, pediatra ou otorrino, para que tenha a orientação de como fazer corretamente essa lavagem. Porque eu tenho pego no consultório várias crianças com otites provocadas exatamente por essa lavagem que virou moda. É importante, ajuda, mas tem que ser feita realmente com a técnica correta e com muito cuidado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Manhã Antenada. Muito obrigado e obrigado a todos vocês pela audiência. E assim encerramos o nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.